Muito bem, pessoal. Agora então a gente vai trabalhar com a leitura de entrada analógica. Eu vou utilizar aqui esse PIC 12F675, que é um PIC pequeno, ele é um microcontrolador que ele tem aí apenas 8 pinos. Então a gente vai conseguir trabalhar de forma tranquila com ele. A primeira coisa que a gente tem que olhar é se o microcontrolador tem a entrada analógica, que é o conversor analógico digital ou analógico digital converter. Para isso, basta a gente consultar o datasheet. Eu estou com o datasheet aqui do PIC 12F675. E se a gente for na terceira página do datasheet, os datasheets da Microchip, na terceira página tem todas as informações dos recursos dos microcontroladores. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver que em recursos de periféricos, nós temos aqui, um deles é o Analog to Digital Converter, ou seja, o nosso ADC, a nossa entrada analógica. Então, esse microcontrolador tem entrada analógica, não são todos os que têm o ADC. Você tem que pesquisar no datasheet para saber se ele tem, porque se ele não tiver, você não vai conseguir trabalhar com valores analógicos. Aqui ele ainda mostra que a resolução é de 10 bits. Então, 10 bits, se a gente pegar 2 elevado a 10, vai dar 1024. Então, ele vai conseguir dividir aquela faixa que vai de 0 a 5 volts em 1024 partes, que vão de 0 até 1023, como nós ensinamos na aula anterior. Então, a gente vai conseguir ler valores de 0 até 1023 nesse microcontrolador. 0 quando a tensão for 0 volts, 1023 vai ser o valor lido quando a tensão for 5 volts, e quando a tensão for intermediária, a gente vai ter um valor intermediário que vai ser sempre proporcional à tensão que estamos trabalhando. Dito isso, então, vamos aqui no PIC Compiler, vamos criar um novo projeto. Vou criar este projeto aqui em uma nova pasta. Salvei. Vamos escolher então o PIC 12F675. Vamos configurar o oscilador interno com uma frequência de 4 MHz, que é a frequência que osciladores internos dos PICs possuem. Vamos aqui nos fusíveis. Vamos desmarcar o Master Clear. Se a sua versão do PIC-C tivesse item include fusos, você marque para que surta efeito você ter desmarcado o Master Clear. Senão não adianta nada você desmarcar aqui e não inclui os fusíveis, não funciona. E vamos aqui em Analog. E olha só, nós temos os pinos analógicos. Vejam então que nós temos os pinos GP0, GP1, GP2 e GP4. São os pinos que podem funcionar como entrada analógica, como ADC. Aqui nós podemos ver a resolução de 0 a 1023. Podemos diminuir a resolução para 8 bits, 0 a 255. Podemos usar 0 a 1023, que é o que é nativo dele, que como nós vimos 10 bits. Podemos também usar essa aqui de 0 a 65.000, mas ela não vai funcionar bem, porque, como vimos, esse microcontrolador tem resolução de apenas 10 bits. Então ele vai conseguir ler só de 0 a 1023. Então não precisamos mudar aqui. A fonte de clock é interno. Tem várias aqui fontes, nós vamos deixar interno mesmo. E aqui a gente vai marcar quantas entradas analógicas nós queremos utilizar. Vou utilizar apenas uma, a GP0, e dar um Create Project. Para quem não conhece, esse microcontrolador aqui, vamos descer aqui um pouquinho. Como a gente pode ver, os pinos dele têm os nomes de GP. Então, GP0, GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, além dos pinos de alimentação. No PIC Compiler, nós não usamos esse nome GP0, nós usamos A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Então é como se fosse o porte A, ok? Então, uma vez que nós criamos o nosso projeto, ele já incluiu aqui a configuração da entrada analógica. Vejam que ele colocou aqui AN0. O AN0, se a gente olhar aqui no Proteus,
O AN0 é quem? É o GP0, que foi exatamente quem nós configuramos. Então ele já fez essa configuração para a gente aqui, já colocou o clock do ADC, da entrada analógica interna. E aqui a gente pode começar a programar então. Para programar a entrada analógica, a gente vai precisar de uma variável que vai armazenar aquele valor que a entrada analógica tem, que como nós vimos aqui vai ser de 0 a 1023. Então eu vou criar aqui uma int 16, tem que ser uma int 16, né? Porque se for uma int, ela vai armazenar até 255. Então tem que ser uma int 16, já que vamos trabalhar com valores de 0 a 1023. Eu vou chamar essa int 16 de analógico. Você pode colocar o nome que quiser. Para trabalhar com a entrada analógica, então, para a gente ler o valor da entrada analógica, a gente precisa de dois comandos. O primeiro deles é o setADCChannel, onde a gente vai setar, vai configurar qual das entradas analógicas a gente está medindo. Como a gente configurou só a AN0, só um pino como entrada analógica, a gente vai colocar que a gente está selecionando a entrada analógica 0. Se tivéssemos mais pinos de entrada analógica e quiséssemos ler o valor do pino 1, por exemplo, do GP1, nós colocaríamos aqui 1. Então a gente configura qual entrada analógica a gente quer ler, no caso aqui é a 0 mesmo, a N0. Damos um delay de 10 microsegundos, isso é definido, é recomendável pelo fabricante e pelo Pixel Compiler. E depois, aí sim, depois que a gente setou qual entrada analógica a gente vai ler, deu um tempo para ele fazer essa seleção, a gente vai ler. Então aí a gente vai pegar nossa variável analógico, nossa variável vai ser igual ao comando readADC. Esse é o comando que faz a leitura da entrada analógica. Então vamos comentar aqui. Esse comando configura qual entrada analógica será lida. No caso aqui vai ser lida a entrada analógica 0. Tempo para a seleção, que é a seleção que eu fiz aqui. Selecionei a entrada 0, dou um tempo. E depois eu faço a leitura. Leitura da entrada analógica. Onde a minha variável vai ser igual a o que eu leio da entrada analógica. Pronto, pessoal, pronto. É assim que a gente faz para trabalhar com entrada analógica. Vamos aqui no Proteus, então vamos compilar esse programa. Vamos aqui no Proteus. Uma coisa que é aconselhável até a gente colocar um delay aqui também no Proteus, tá? Na prática não precisa. Vou colocar um delay aqui de 50 mili, por quê? Porque se eu não colocar esse delay, esse programa, como ele está em loop infinito, ele vai ser executado milhares de vezes por segundo. E o Proteus, que é um simulador, talvez não dê conta de acompanhar nessa velocidade. Então a gente põe um delay aqui para dar uma pausa, para o Proteus respirar, vamos dizer assim. E aí ele conseguir rodar o código com tranquilidade. Senão, ele pode não conseguir acompanhar o ritmo do microcontrolador. Tá? Então, na prática, não precisaria. Vamos compilar novamente. Aqui no Proteus, então, eu já tenho o PIC12F675. E essa aqui é a entrada que a gente vai ler. Entrada analógica, o GP0. Vamos aqui colocar um potenciômetro. Plot HG. Vamos colocar esse potenciômetro aqui. O cursor, o meio do potenciômetro, vai no pino. Uma extremidade do potenciômetro vai no terra. A outra extremidade vai no power, que é uma fonte de 5 volts. Pronto, já está pronto. Eu vou colocar aqui um voltímetro para a gente conseguir ver essa tensão que eu tenho aqui no cursor do potenciômetro. Aí vem o seguinte, né, pessoal? Eu venho aqui dentro do microcontrolador, vou colocar o programa aqui que eu acabei de fazer. Então vamos lá na pasta onde eu o criei. Caso aqui dentro de nova versão, entrada analógica. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu tenho esses dois arquivos aqui, o COFF e o X. O COFF é o maior,
tamanho maior e o X é o menor. A gente vai pegar o maior. Por quê? Porque a gente vai fazer o debug do código. A gente já explicou o que é o debug. Se você não sabe, procura aí no nosso canal, nas aulas de microcontroladores PIC. Frequência de 4 MHz. Vamos colocar aqui e dar OK. Então, agora é tranquilo. A gente vai dar o play. Vejam que conforme a gente muda aqui o cursor do potenciômetro, varia de 5 volts a 0. Atenção. Mas não está acontecendo nada no PIC. Mas, internamente, a gente tem um programa que a gente fez para ler a entrada analógica e armazenar o valor dessa entrada analógica na nossa variável, que chamamos de analógico. Dessa forma, então, o que a gente pode fazer? A gente vai dar um pause no programa, e quando a gente dá um pause no programa, a gente vai lá no menu Debug e vamos mandar ele mostrar as variables, PIC CPU variables. Dessa forma, então, a gente vai conseguir ler o valor das variáveis do nosso código naquele momento. Então vejam que no momento que eu dei o pause, o valor da variável analógico estava em 532. O que é coerente com o que a gente está aprendendo, já que ela vai até 1023. Por exemplo, eu vou dar o play aqui novamente, vejam que sumiu. Vou colocar em 5 volts e vou dar o pause. Vejam só, quando a tensão é 5 volts, o valor da variável vai para 1023. Quando o valor da tensão que está entrando é 0, vou dar um pause, o valor da variável também é 0. E quando a tensão é um valor intermediário, por exemplo, aqui vou colocar em 10%. 10%, olha só, 102, que é exatamente 10% de 1023. Então percebam que o nosso microcontrolador agora ele consegue ler qual o valor da tensão que está entrando. Olha só, 3.8 volts vai dar o valor de 788. Então ele vai ler a tensão que está entrando no pino e converter em um valor de 0 a 1023. 0 se a tensão for 0, 1023 se a tensão for 5. E aí a gente pode fazer um programa, trabalhar com essa variável aqui, colocar um código, uma lógica. Por exemplo, vamos fazer assim, ó, se a minha variável analógico for maior, vamos colocar aqui maior que 800, o que ele vai fazer então? Se for maior que 800, a gente vai ligar um LED, que eu vou ligar no pin A5. Se não for maior que 800, nós vamos desligar o LED. Então vamos compilar. E vamos colocar o LED lá no A5. Lembrando que o A5 é o GP5. Vamos colocar um LED. E também um resistor para o LED. Que vai para o terra. Resistor de 220 ohms mesmo. E vamos fazer o teste. Olha só. Quando o valor da tensão é baixo, o LED está apagado. Quando o valor sobe acima daquele 800, nós temos o LED aceso. Então, se nós formos olhar aqui, dar um pause, o valor agora é 829, está acima de 800. Então, o LED tem que estar aceso. Se o valor cai, a gente dá o play, dá um stop de novo, olha só, caiu, 358, o LED está apagado. Por regra de 3, se você quiser matematicamente descobrir o valor da tensão, você joga na regra de 3. Então, como que ficaria essa regra de 3 caso quiséssemos descobrir quantos volts é o valor de 800? 800, então, a gente vai voltar aqui, simplesmente regra de 3, né? Eu sei que 5 volts é 1023, então x volts vai ser o 1800. Né? Aqui é o valor da tensão, aqui é o valor da entrada analógica. Então, por regra de 3, vai ficar 5 vezes 800 é igual a 1023 vezes x. Já aqui, né, temos aqui uma regra de 3, vai dar multiplicação cruzada. Então, 5 vezes 8 é 40, então vai dar
4.000 é igual a 1023x. O x vai ser então igual a 4.000 dividido por 1023. Então vai dar aí 4.000 dividido por 1023. Teremos então uma tensão de 3,9 volts. Então isso quer dizer que quando a tensão ela chega em 3,9 volts, é que nós temos que o LED vai acender. Quando ela passa de 3,9, melhor dizendo, já que a gente colocou aqui maior que 800, né? Então tem que ser maior que 3,9 volts. 3,95 já acendeu. Se for menor ou igual, ele apaga. Então é assim que a gente trabalha com a entrada analógica. Temos de usar esses comandos aqui, nessa ordem. Criar uma variável e tomar cuidado para que essa variável tenha aí, né, o tipo certo, já que nós vamos ler até 1023, ela tem que ser uma int 16. E depois é só usar esse valor da variável para fazer uma comparação, para mostrar no display de LCD, para fazer um cálculo matemático. Eu poderia, com um cálculo matemático, exibir o valor da tensão que está entrando e assim por diante. Então é isso, é assim que a gente trabalha com a entrada analógica. Eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até mais.